Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa, mais uma vez, para mais uma noite de reflexão, mais uma noite de palestra pública. E hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração da nossa querida irmã Maristela Lima, trabalhadora da Fraternidade Espírita Missionários da Luz, trazendo como tema para a nossa reflexão da noite a beneficência. Para a nossa harmonização, antes da nossa prece, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 58, Ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, em Marcos capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Neste falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la para a aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas conquistas factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios facados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Que assim seja. Uma bela reflexão de Emmanuel para nós nessa noite. E vamos fazer a nossa prece agora, para nos prepararmos para a atividade principal da noite. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrir as portas dessa casa para nós, encarnados e desencarnados, que aqui hoje viemos em busca de algo. Que possamos, ao receber esse algo que viemos buscar, poder utilizá-lo da melhor forma possível. Que não guardemos apenas para nós, mas que possamos compartilhar e dividir com os nossos irmãos mais necessitados do que nós. Que possamos levar os ensinamentos do Cristo, não como palavras, mas como atitudes e ações em benefício de todos. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar no entendimento do que será ministrado nessa noite. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a atividade da noite e passo a palavra à minha querida irmã Maristela. Pode ficar à vontade, querida.
Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja sempre presente em nossos corações. É com muita alegria que retornamos a essa casa tão acolhedora. Desde quando nós entramos na casa, recebemos tantos fluidos positivos, tanto das pessoas encarnadas como da espiritualidade amiga que se faz presente aqui. Trazemos um abraço fraterno da casa a qual eu faço parte, Fraternidade Espírita Missionário da Luz, a todos vocês, aqui da Casa de Moacir. E agradecemos também a oportunidade do estudo, estudar o Evangelho de Jesus. E hoje vamos estudar, vamos conversar sobre a beneficência, que é um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é um dos pilares fundamentais da vivência espírita. E quando nós estudamos, nós nos debruçamos sobre os itens 11 a 16 desse capítulo, que tem como tema que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que são as instruções dos Espíritos trazidos por Adolfo, bispo de Agel, São Vicente de Paulo, Cáritas, um espírito protetor, e João. Nós vamos começar, somos convidados a refletir sobre o verdadeiro sentido do auxílio ao próximo, que ele não só é as questões materiais, mas ele transcende também o ato de doar esses bens materiais. E nós vivemos, né, em um tempo de solidariedade, que ela e a compaixão se fazem urgentemente necessárias. Principalmente quando a gente vai chegando no final do ano, em que os nossos corações são mais abertos à solidariedade humana. Quando nós nos tocamos mais para sermos solidários. E o Espiritismo, como uma doutrina consoladora, ela nos orienta a transformar o amor que nós sentimos em ação, promovendo uma beneficência ativa e consciente, capaz de promover a verdadeira fraternidade entre as pessoas, entre os seres. E com esse encontro, essa noite, que nós possamos ter a oportunidade de despertar e renovar o nosso compromisso com a caridade e o serviço do bem. O conceito de beneficência, segundo o Espiritismo, ele vai além do simples ato de doar bens materiais. No Espiritismo, beneficência é entendido como toda ação de amor, compreensão e auxílio ao próximo, praticada de forma desinteressada e sem buscar reconhecimento, que as pessoas não precisam nos reconhecer quando nós pratiquemos a beneficência. É um exercício constante de caridade, que envolve indulgência, envolve a paciência, a empatia, com a verdadeira beneficência se manifesta pelo cuidado prático e compassivo com quem necessita, e sem distinção, que nós possamos praticar a beneficência sem distinguir, sem haver distinção entre aqueles que nós vamos ajudar. E quando nós procuramos lá o conceito no dicionário da língua portuguesa, nós encontramos que refere-se ao ato ou efeito de fazer o bem. É caridade, ação de ajudar ou socorrer alguém. Então, de certa forma, toda prática de beneficência ou filantropia, ela se caracteriza pelo auxílio voluntário aos necessitados, seja por meios de doação, seja por apoio moral ou algum serviço que a gente preste. E quando nós pensamos só na questão do dicionário, do conceito do dicionário, beneficência é um ato somente voltado ao auxílio.
Enquanto que o Espiritismo, ele nos diz que o sentido é muito mais amplo. Ele entende e ele ressalta a importância da nossa intenção na prática, do nosso sentimento durante a prática e da moralidade que norteiam todos os gestos, colocando o amor ao próximo como essência da beneficência, envolvendo a disposição sincera de praticar o amor, perdoar, compreender e acolher o outro em suas necessidades. Então aí nós começamos a perceber que o conceito colocado pelo Espiritismo é muito mais amplo do que aquele que a gente só vê no dicionário. Emmanuel, através do livro Fonte Viva, ele reforça e ele diz uma coisa muito interessante e muito bonita, que a beneficência é o caminho mais curto para a felicidade. E se nós formos refletir um pouquinho sobre isso, o que é a felicidade e quando nós atingimos a felicidade? Sabemos que aqui nesse orbe nós temos uma felicidade relativa e que nós realmente seremos felizes quando nós atingirmos quando sermos uns espíritos puros. Então, para que a gente possa se melhorar e atingir esse momento de sermos espíritos puros, sermos espíritos felizes, então nós precisamos praticar a beneficência no nosso dia a dia. No livro O Consolador, Emmanuel também destaca que a caridade não se resume à doação de bens, mas inclui o esforço de compreender, de perdoar e de servir. E para Emmanuel, quem serve ao próximo, serve ao próprio Espírito. Muito interessante também essa colocação de Emmanuel. Quem serve ao próximo, serve ao próprio Espírito. Está se servindo também. Pois cada ato de generosidade é também um passo na própria evolução. Quando nós ajudamos, nós somos ajudados. Aí vem Joana de Ângeles, e ela, por meio de Divaldo, ela aprofunda essa dimensão psicológica da beneficência. E ela diz no livro Vida Feliz que o auxílio ao próximo deve ser realizado com respeito, com discrição e amor sincero. Muito interessante, precisamos ser discretos, sem ostentar, havendo a compreensão e sendo respeitosos com cada um que nós encontramos no nosso caminho. E Joana de Ângeles, que eu já sou íntima dela, né? Ela destaca que a beneficência é também um remédio para as angústias da alma, pois ao ajudar, o indivíduo encontra sentido de paz interior. E nós começamos a refletir também sobre isso, o que Joana de Ângeles diz sempre com uma profundidade tão grande, né? Quando ela fala que é um remédio para as angústias da alma. E nós refletimos e pensamos quantas vezes estamos realmente preocupados, angustiados, não nos sentindo muito bem. E quando encontramos alguém que nós podemos ajudar, nós aliviamos tanto essas nossas angústias, essas nossas dificuldades que encontramos no nosso dia a dia. Nós tiramos o foco de nós e colocamos no outro. E a partir desse momento, nós também somos ajudados. A partir do momento que nós ajudamos, nós também somos beneficiados com essa ajuda. Muitas vezes nós saímos e pensamos, eu vou ajudar. Eu só vou ajudar. Vou fazer a campanha do quilo, vou fazer o pedágio, porque eu só vou ajudar a casa. E quantas vezes nós somos ajudados, estamos colocando ali em prática o que Jesus nos ensinou. Estamos praticando os seus ensinamentos. E a partir daquele momento, nós estamos também nos melhorando, nós estamos crescendo, porque esse é o objetivo de nós estarmos aqui.
Aí tem algumas pessoas que estão pensando, porque de vez em quando eu leio o pensamento. Então, caridade é a mesma coisa de beneficência? Beneficência refere-se ao ato concreto de fazer o bem. E a caridade é muito mais amplo do que isso. A caridade é a beneficência iluminada pelo amor. Que coisa bonita e profunda. A caridade é a beneficência iluminada pelo amor. É o sentido que inspira a ação. Que bonito, né? E tão profundo. E o Espiritismo, como ciência e como filosofia e como ética, ela também nos traz uma atenção especial sobre esse tema, sobre a beneficência e sobre a caridade, já que elas são tão próximas uma da outra. A caridade sendo mais ampla e a beneficência sendo um pouquinho mais restrita. E a gente vai encontrar ali muitas orientações dentro do Pentateuco Espírita que nos fala e que nos orienta sobre isso. Aí vamos ver no Livro dos Espíritos como Allan Kardec, ele nos apresenta ao longo de diversas questões sobre as orientações valiosas que ele nos traz. Aí a gente traz, para começar, como o exemplo da questão 886, que os Espíritos eles nos ensinam como Jesus via a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E a beneficência aí também é contemplada porque nós precisamos ser e praticar o bem com cada um que nós encontrarmos. Sermos indulgentes com a imperfeição dos outros e não com a nossa, como muitas vezes nós fazemos. Somos tão indulgentes com as nossas dificuldades, com as nossas vaidades, sempre damos tantas desculpas por sermos assim e não somos com o outro, em que Jesus disse que nós deveríamos ser indulgentes para as imperfeições dos outros. E o perdão das ofensas? Como é difícil perdoar. Como é difícil praticar o perdão com relação ao outro, com relação a nós mesmos e nos perdoar com relação a Deus. Então, a beneficência, ela ultrapassa os simples atos de doar os bens materiais, convidando-os a todos nós à vivência da fraternidade em sua essência. E a beneficência ela vai ultrapassar exatamente porque ela é a expressão prática da caridade. Ela como expressão prática da caridade, então ela ultrapassa o simples ato de doar bens materiais. Ela vai nos convidar sempre a vivenciar essa fraternidade e na sua essência. A vivenciar o amor ao outro, como Jesus sempre nos diz. Na questão 887, Kardec aprofunda esse raciocínio a destacar que a beneficência, quando realizada sem ostentação e com o coração verdadeiramente voltado para o bem, possui valor inestimável. Então, não adianta nós praticarmos a beneficência dizendo simplesmente que eu vou fazer o bem porque alguém está olhando. Flávio está aqui, então eu vou fazer o bem. Sem verdadeiramente vivenciar esse bem praticado. Aos olhos de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Na questão 893... a espiritualidade amiga, ele eleva a caridade em seu sentido mais amplo, a condição de maior virtude, pois engloba todas as demais, sendo o exercício prático do amor ao próximo. Então, quando nós falarmos em amor ao próximo, a gente também está falando sobre beneficência.
ao amor à prática da caridade, da prática do amor ao outro. E não só no Livro dos Espíritos, Kardec aborda sobre esse tema. Na Gênesis, especialmente nos capítulos 13 e 17, Kardec ele aprofunda essa discussão sobre as leis morais e sobre o progresso espiritual. E ali também ele coloca que a beneficência é um instrumento fundamental nesse caminho evolutivo. Se nós estamos aqui para nos aprendermos, nós precisamos praticar o bem. Precisamos, através dos ensinamentos de Jesus, praticá-lo verdadeiramente para conseguirmos evoluir. E se nós pensarmos com relação à evolução, porque muitas pessoas acham, né, a gente tem muito esse pensamento muito arraigado ainda, que a evolução é muito distante. Então nós dizemos, eita, vou deixar para o ano eu trabalhar isso, porque é tão distante a evolução, é tão difícil ser um espírito puro, mas a gente precisa dar o primeiro passo. E se nós formos pensar com relação a alguns anos atrás, nós vamos ver também que nós já demos alguns passinhos, não um passo tão largo, mas alguns passinhos em relação à nossa evolução. Quantas coisas, quantas falas nós dizíamos, fazíamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e hoje não fazemos. Quantas vezes alguém olhava para a gente e a gente já perguntava o que foi, o que é que está querendo. E hoje a gente já olha, já dá um sorriso e diz bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Isso é evolução. Os atos que nós fazíamos há algum tempo atrás, que quando nós falamos, eu cito muito isso, quando nós falamos do olho por olho, dente por dente, da época de Moisés. Obrigada. Eu vinha tudo menos Moisés, do tempo de Moisés, e que a gente acha um absurdo. Como é que se fazia isso? Se alguém cortasse meu dedo, eu tinha o direito de cortar o dedo. Mas nós ainda praticamos isso, o olho por olho, dente por dente. E a gente não precisa ir muito longe não, nas guerras. A gente vê no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente está no ônibus, o ônibus está meio cheio, alguém passa, empurra e a gente empurra de volta. Quantas vezes alguém pisa no pé da gente, a gente tira, levanta e pisa o pé do outro. Isso não é o olho por olho, dente por dente? Estamos evoluindo, já não mais matamos porque mataram alguém da nossa família. Mas ainda temos muito arraigado em nós essa questão do olho por olho, dente por dente. Então é uma das reflexões que nós precisamos fazer para a gente realmente praticar a beneficência. Ver o outro como irmão. A gente só vê o irmão a quem a gente quer. E nem o nosso irmão consanguíneo muitas vezes não é nosso irmão, porque a gente briga, porque a gente tem pensamentos negativos. Então devemos praticar a beneficência com todos aqueles que nós encontrarmos no nosso caminho. Kardec nos alerta que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para domar suas más inclinações e praticar o bem de forma desinteressada, tornando-se agente ativo da promoção do progresso individual e coletivo. Mais uma vez, Kardec, a espiritualidade amiga, nos puxa a orelha. Ela diz que nós precisamos domar as nossas más imperfeições e que muitas vezes nós deixamos para amanhã. Mas ela diz também que reconhece os espíritas por praticar o bem de forma desinteressada. Será que nós estamos praticando o bem realmente de forma desinteressada? Como Jesus nos ensinou? Como Jesus pregou? Jesus sendo o nosso modelo e guia.
ele viveu a beneficência em todos os momentos da sua vida. E nós não poderíamos deixar de fora esse nosso mestre maior e os exemplos que ele nos dá no Evangelho. O Evangelho está repleto de exemplos. Que Jesus, movido por profunda compaixão, ele se dedicou ao alívio das dores físicas e morais de todos aqueles que rodeavam. De todos nós que estamos com Jesus em todos os momentos. E vamos lembrar de alguns momentos em que Jesus passou e que ele pregou e que ele praticou a beneficência. A cura dos enfermos, a cura dos cegos, dos leprosos, dos paralíticos. Quantas passagens nós vemos Jesus fazendo isso. E Jesus não apenas restaurava o corpo físico, mas ele restaurava também a dignidade para que essas pessoas pudessem voltar à sociedade. E nós lembramos, quando nós lemos isso, dos leprosos, que Jesus, quando curava, dizia para eles: vá ao templo e se apresente aos sacerdotes. Aí, quando nós não temos o conhecimento ainda da doutrina, quando ela nos esclarece, aí a gente diz assim, mas é uma contradição, porque Jesus dizia para não haver ostentação, para não dizer aquilo que fizesse, e ele manda os leprosos ir se apresentarem lá no templo para os sacerdotes. Há uma contradição. Mas não. Naquele tempo, os leprosos, eles eram excluídos da sociedade, eles eram banidos das cidades, de suas famílias, e eles viviam nas estradas, morando em cavernas, onde ninguém poderia chegar próximo a eles. E quando eles se curavam, que Jesus dizia, vá ao templo e se apresente, porque os sacerdotes, quando viam que eles estavam limpos, eles diziam, vocês podem voltar para a sociedade, vocês podem voltar agora para suas casas, para suas famílias. Por isso que Jesus pedia, não para sustentar, não para dizer que era melhor do que os outros, mas exatamente fazendo com que aqueles excluídos, que eram os leprosos, eles voltassem para o meio da sua sociedade, para suas famílias. Jesus acolheu os marginalizados. Ele dirigia a sua atenção aos publicanos, às prostitutas e aos pecadores, ensinando que o amor não se faz distinção de pessoas e que todos merecem oportunidades de renovação. Nós não poderíamos esquecer nessa passagem de Zaqueu, que era um publicano, que enriqueceu à custa de tirar dos outros também. Ele recebia o dinheiro que ele tinha de receber, dava uma parte para Roma e outra parte ele ficava para ele. E ele, sendo um homem baixinho, ele subiu na árvore para ver Jesus passar, e Jesus parou e disse, desce, Zaqueu, daí que hoje eu vou fazer a refeição em tua casa. E quando ele disse e adentrou a casa de Zaqueu, muitos que estavam ali condenaram Jesus. Os próprios apóstolos diziam, como é que o Senhor vai entrar na casa de um pecador, de um publicano? E como Jesus fazia exatamente dava a oportunidade de que as pessoas fizessem suas renovações. Naquele momento em que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu fez sua renovação. Ele se melhorou. Ele fez sua autoanálise e disse, a partir de agora eu vou modificar. A partir de agora, tudo que eu tenho, eu vou dar. E se eu fiz mal a alguém, eu vou ajudar aquele alguém. Jesus, naquele momento, estava praticando a beneficência com Zaqueu e com todos aqueles que estavam ao seu redor. E a multiplicação dos pães? Acho que é um dos exemplos mais belos da beneficência.
Quando Jesus alimenta multidões, ele ensinou naquele momento a solidariedade que todos nós devemos ter com os outros e também a confiança que devemos ter em Deus. Que Deus nunca nos deixa só, como Jesus também, em momento nenhum, nos deixa só. E naquela multiplicação dos pães, quando tinha uma multidão ali, em que Jesus só tinha 3 pães e peixes, onde ele multiplicou e saciou a fome de todos aqueles. Ele foi solidário com todos aqueles que tinham fome. E será que nós, sendo seguidores de Jesus, estamos também ajudando aqueles que estão necessitados, que estão com fome? Será que nós somos beneficentes também? E o perdão da mulher adúltera. Ao proteger a mulher ameaçada de apedrejamento, Jesus revela a importância do acolhimento, do respeito e da dignidade humana acima de qualquer julgamento. Naquele momento em que aquela multidão, eles estavam querendo apedrejar a mulher e foram tentar Jesus perguntando o que era que eles deveriam fazer, e que Jesus disse: aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Os mais velhos, botando a mão na consciência, soltou a pedra, e depois os mais novos. E Jesus perguntou depois à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Não estão, não tem mais ninguém aqui, Jesus. Então vai e não peque mais. E esse pecado, quando Jesus falava, é exatamente o não fazer novamente. O pecar, quando Jesus fala, não é um pecado mortal e que a gente vai morrer no fogo do inferno. Mas é exatamente para que nós nos esforcemos para não praticarmos as mesmas coisas sempre. Eu sou uma pessoa egoísta e sei disso. Então eu tenho que me melhorar com relação a isso. Eu não preciso que o outro diga que eu sou vaidosa, ou que eu sou uma pessoa que tenha muita raiva, que sou impaciente. Eu preciso saber como verdadeiramente eu sou, e a partir desse momento eu começar a trabalhar isso em mim. Eu preciso do outro para praticar isso tudo que Jesus pede para que a gente faça. Mas eu não preciso do outro apontar para mim as minhas dificuldades. Porque cada um de nós devemos saber as nossas dificuldades. E cada um de nós deve se esforçar para não cometer esses mesmos erros no outro dia. É fácil? É muito difícil. E é tão difícil que nós temos várias encarnações, porque nós ainda caímos, levantamos, caímos, levantamos. Porque não é fácil. Mas precisamos perseverar. Precisamos ter consciência que nós devemos fazer isso agora e não deixar para amanhã. Eu vou ser beneficente no final do ano, porque está chegando o Natal, é uma comoção muito grande, então eu vou ajudar as pessoas no próximo ano. E por que não começar agora? Por que não começar quando estamos aqui no centro ou saímos dele? Jesus também ele nos ensina que a beneficência é ação e sentimento. É o exercício do amor em todas as circunstâncias, mesmo diante da ingratidão e das dificuldades. E Jesus nos conta que havia um homem que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, e ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi pego de assalto, e bateram nele, roubaram, e deixaram ele ali na margem do caminho, quase morto, o semi-morto. E passou um sacerdote, olhou aquele homem caído e passou adiante. Depois veio um levita, olhou também
e passou adiante. Aí veio um samaritano. E esse samaritano, passando por ali, viajava, ele se encheu de compaixão, olhou aquele homem morto, foi lá, colocou óleo e vinho, deu os primeiros socorros àquele homem e pensou: vou levá-lo. Colocou ele na sua montaria, que era no seu cavalo, levou até uma hospedaria. Chegando lá, cuidou dele. No outro dia ele precisava ir. E ele disse para o hospedeiro: olha, tome 2 moedas, esse dinheiro, e cuide dele. E se por um acaso você precisar de algo a mais, quando eu retornar, eu pagarei tudo. E quando Jesus conta isso, a parábola do bom samaritano, como ela é conhecida, ele foi trazer também quem é o meu próximo, a noção de que é um próximo para cada um de nós. E ele narra que esse homem que foi ferido, após ser assaltado, em que um sacerdote e um levita passou sem vê-lo, e ele foi socorrido, foi ajudado por um samaritano, e esse samaritano era considerado estrangeiro e inimigo dos judeus naquele local. Foi a única pessoa que ajudou. E ele conhecia aquele homem que estava caído? Não. Ele não sabia quem era. Ele ajudou porque achava que era alguém muito importante, iria ter algum ganho com aquilo? Não. Ele nunca tinha visto aquele homem. Ele só foi movido de compaixão, por compaixão. E ele cuidou daquele homem como se fosse o seu irmão, que na realidade era seu irmão em Cristo, como nós sempre dizemos. E ele cuidou sem esperar nada em troca. E é isso que Jesus nos chama, nos conclama a fazermos no nosso dia a dia. Jesus, depois dessa narrativa, ele diz: vai e faze tu o mesmo. E ele não só disse para aqueles homens que estavam escutando aquela parábola naquele momento. Jesus diz isso a todo momento para todos nós. Vai e faze tu o mesmo. E ele traz esse conceito, essa lição universal do conceito do próximo, mostrando que todo ser humano, independente de raça, de cor, de credo religioso, de posição social, que todos nós somos merecedores de amparo e de solidariedade. Não há ninguém que é excluído de solidariedade. Todos nós somos merecedores de solidariedade. Daquele mais rico ao mais pobre. Ninguém é tão rico que não possa receber, e ninguém é tão pobre que não possa doar. Então, todos nós somos merecedores. E a beneficência, portanto, exige que superemos preconceitos e limites pessoais, colocando o amor em ação. E o samaritano, ele quando ajudou, ele não apenas sentiu a compaixão, mas ele também agiu. Porque não adianta nós só querermos e não agirmos. Eu vou ajudar. Mas depois, precisamos também agir como Jesus nos chama a todo momento. E é exatamente o que no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores, eles nos instruem nos itens 11 e 16, enfatizando que a verdadeira caridade, a verdadeira beneficência, consiste em compreender as necessidades do outro, respeitando sua dignidade e agindo com discrição, humildade e amor. Ainda afirma
que toda beneficência feita com ostentação perde o mérito aos olhos de Deus, ressaltando a importância do anonimato e da sinceridade na ajuda do próximo. E como é difícil nós sermos anônimos na ajuda ao outro. Quantas vezes nós vamos ajudar, mas precisamos mostrar a nossa mão esquerda o que nossa mão direita está fazendo. Quanta necessidade ainda temos de ajudar para mostrar que estamos ajudando. Eu ajudo aqui, eu trago uma feira, eu trago 1 quilo de feijão, de arroz para ajudar a casa, mas eu só dou quando o Flávio estiver ali, porque eu vou discretamente fazendo barulho para que ele veja e deixando lá. Eu não estou mostrando, eu não estou ostentando, mas eu faço com que ele me veja. Isso é ostentação, isso é mostrar que eu estou ajudando, isso é mostrar a mão esquerda o que a direita está fazendo. O auxílio, ele deve ser motivado pelo desejo genuíno de aliviar o sofrimento, sem esperar reconhecimento ou recompensa. A beneficência, segundo o Espiritismo, é um exercício constante de empatia, tolerância e respeito. E nesse capítulo, um espírito protetor, ele conta que havia 2 homens em que eles fizeram um acordo para que eles vivessem, e quando eles desencarnassem, eles teriam um saco em que tudo que eles fizessem, eles iam colocando nesse saco. E quando eles desencarnassem, eles iam ver os 2, quem teria feito mais pelo outro. Um era rico e o outro era pobre. E passaram, durante a existência no orbe, tudo o que eles faziam, colocavam dentro do saco. Quando eles desencarnaram, chegaram num certo local e viram os sacos, e cada um deles reconheceu o seu próprio saco. O rico disse: esse saco grande é meu, porque eu era muito rico e eu dava muito aos pobres. Eu doava muito. Então, tem muito ouro aqui dentro, que era exatamente as doações que eu fazia. O saco do pobre, ele disse: esse saco é meu. Eu era pobre, não podia dar muito, mas o que eu pude, eu ajudei o outro. E quando foi colocado na balança, o saco do rico ficou lá embaixo e o saco do pobre lá em cima. Porque exatamente aquele homem, ele dava por ostentação. É igual os arautos que tocavam as trombetas para mostrar que estava fazendo, que estava orando ou que estavam dando muito, na parábola da viúva, em que eles pegavam as moedas e jogavam lá para fazer muitos barulhos e chamar a atenção que estavam dando muito. Enquanto que aquela viúva pobrezinha só colocou 2 moedinhas lá. Então nós precisamos também percebermos o que nós estamos fazendo. Estamos ajudando com ostentação para mostrar, ou estamos ajudando por amor, por caridade, por beneficência, pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe? E o Evangelho, ele nos traz um alerta muito forte com relação ao perigo do orgulho e da vaidade, que muitas vezes podem contaminar os nossos atos de generosidade, como nós exemplificamos há um pouquinho atrás. Por meu ato de orgulho, de vaidade, então eu estou dando, mas para que as pessoas vejam o que eu dou, o que eu faço. E o ato de ajudar deve ser acompanhado pela compreensão das dores alheias, pelo respeito à intimidade do necessitado e pelo esforço de preservar sua autoestima, que a mão que se estende deve ser discreta e acolhedora.
E também devemos ter em mente em ajudar quando realmente há necessidade da ajuda ou que o outro precise de ajuda. Eu estava lembrando ontem de um amigo nosso que é deficiente visual. E ele dizia que ele desencarnou o ano passado, e ele dizia que muitas vezes ele estava ali no 13 de maio, e ele marcava para encontrar com um amigo para ir para a biblioteca pública, porque lá tinha os livros em braille. Enquanto ele estava esperando o amigo, aí passava uma pessoa, pegava ele pelo braço e puxava, sem perguntar se ele queria atravessar o que ele estava fazendo. E ele dizia que ele era bem afoito, ele dizia que pegava a bengala e metia, porque dizia, eu não vou atravessar, eu quero ficar aqui. E o outro fazia, achando que estava fazendo um favor, que estava ajudando, e na realidade não estava. Porque puxava ele de qualquer forma, sem perguntar. Enquanto, com outro exemplo, com também deficientes visuais, tinha um adolescente que ele saía da escola e ia para o derby, porque mais ou menos meio-dia ficavam os deficientes visuais que vinham ou iam trabalhar atravessando. E ele dizia que dava uma angústia muito grande em ver eles atravessando a rua, atravessando ali a avenida, quando o derby, de um lado para o outro, sem ter auxílio nenhum. Aí ele ficava do lado e perguntava, você vai atravessar? Aí ele, vou. Eu também vou. Ah, você vai atravessar? Aí ele botava a mão, atravessava. Aí chegava do outro lado, dava um tempinho, aí via que tinha um outro do outro lado. Aí ele ia para o outro lado, aí chegava para o outro lado e perguntava, você vai atravessar? Aí ele, vou sim. Aí ele, eu também vou atravessar. Aí ajudava. Essa realmente é a verdadeira beneficência, porque ele perguntava se queria o auxílio, enquanto que o outro não perguntava e achava que estava ajudando, que na realidade não estava. E como é que nós podemos vivenciar a beneficência no nosso cotidiano? Como é que nós podemos vivenciá-la no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que todos os dias nós somos convidados a exercitar pequenas ações de bondade. A todo momento, seja dentro de nossas próprias casas, seja no nosso trabalho, seja no centro espírita, seja na convivência social, seja nas ruas, ou seja mesmo diante dos desconhecidos. O Espiritismo, ele nos convida a um olhar atento às necessidades do outro, desenvolvendo empatia e sensibilidade para perceber onde e como podemos ser úteis. Aí a gente abre parênteses, e até com a forma de brincadeira, que nós não precisamos e não devemos ser abelhudos. Não precisamos entrar na casa do outro para saber o que é que tem, dizendo que vamos ajudar. Mas podemos ajudar se houver realmente necessidade. Quando o outro nos sinaliza de alguma forma que precisa de ajuda. E não nós chegarmos para o outro, como é que tu estás? Tu estás precisando? Tu estás sem isso? Não. Porque nós sabemos, quando nós queremos ajudar, nós sabemos como chegar até o outro, sem humilhar. E o exemplo prático da beneficência inclui doar alimentos ou roupas, visitar os enfermos. A casa é mantenedora de um abrigo de idosos, é o Lar de Maria. Aí vem novamente, quando eu consigo escutar os pensamentos, a pessoa está dizendo assim, mas eu não tenho dinheiro para poder ajudar, eu não tenho condições de comprar um pacote de fralda. Mas será que a ajuda que nós poderíamos dar só é material? Nós não poderíamos chegar e perguntar qual é o dia em que há visita aos idosos?
Não poderíamos tirar esse dia para visitar, porque muitas não têm ninguém que venha visitar. Elas são sós. Muitas vezes a família não tem condições de manter em casa e também não tem condições de ficar vindo todos os dias de visita. Por que nós também não tirarmos um dia para fazer essa visita? Não fazer uma roda de conversa? Não contar nossas experiências e escutar as experiências delas, que são muito ricas. Não fazer um afago no coração de cada uma. Não dar um sorriso para elas. Então a gente não precisa ir muito distante para sermos beneficentes. Aqui do lado temos como fazer. E sabemos o que precisamos fazer. Basta querermos fazer. Não adianta só o querer sem agir. Eu quero, eu posso e eu faço. Mas não é entrando em qualquer horário, não, eu venho fazer visita e vou. Porque há regras e a gente precisa cumprir as regras. Mas perguntar qual é o dia que eu posso ir. E elas vão ficar muito felizes. Outra forma, ouvir com paciência alguém que está precisando. Quantas vezes alguém chega para falar alguma coisa conosco e a gente, estou atrasado, eu não posso escutar agora. Quantas vezes a gente deixa de escutar uma aflição e ajudar uma outra pessoa porque supostamente estamos com muita pressa. Temos pressa para tudo. E a gente não tem pressa para evoluir, não temos pressa para ajudar, para ter um conhecimento maior, para se melhorar, para seguir Jesus verdadeiramente, porque nós dizemos, Ele é meu modelo e meu guia, mas Ele realmente está sendo um modelo no nosso dia a dia, Ele está guiando os meus passos no dia a dia, para que eu possa me melhorar. Perdoar as ofensas. Ou até mesmo as ofensas que nós achamos que são ofensas. Nós somos tão orgulhosos que às vezes a gente escuta um sinal e levamos para nós, sem ser. Ensinar sem arrogância. Dividir conhecimento. Respeitar as diferenças. E agir com honestidade e justiça em todas as circunstâncias de nossa vida. Cada gesto, por menor que pareça, contribui para um mundo mais fraterno e justo. Cada momento de nossas vidas que nós nos melhorarmos, que nós agirmos com bondade, com caridade, com benevolência, com paciência, com beneficência, nós estamos melhorando também o mundo. Estamos melhorando os nossos irmãos, porque nós também melhoramos a partir dos exemplos dos outros. O outro está fazendo, a gente está vendo e a gente começa a fazer também. E é importante lembrar que a beneficência não exige riqueza ou grandes recursos, mas sim coração aberto e vontade de servir. Muitas vezes, um simples sorriso, uma oração, ou a disposição de ajudar, sem esperar nada em troca, já representa um imenso valor diante de Deus. Deixarmos de ajudar porque queremos algo em troca. Eu vou ajudar ele porque eu sei que na próxima semana ele pode me ajudar em alguma coisa. Não. Fazer por amor. E é importante lembrar que a beneficência não exige riquezas. Não existe nenhum recurso que nós possamos dar. Então não temos a desculpa de dizer, eu não tenho dinheiro, eu não posso agora. Vou jogar na loteria, porque quando eu ganhar na loteria, eu ajudo. Não precisamos usar mais essa desculpa para não fazermos hoje aquilo que nós podemos fazer hoje. Não deixar para amanhã.
Vamos começar? Ao praticarmos a beneficência, fortalecemos laços de solidariedade, promovendo o bem-estar coletivo e, sobretudo, avançamos em nossa própria jornada espiritual. E quando nós fazemos, nós recebemos, e muito mais. Nós pensamos que nós só estamos ajudando, mas nós somos ajudados muito mais do que ajudamos. E se nós refletirmos sobre isso e pensarmos, eu vim fazer esse trabalho e eu vim meio assim, depois do trabalho eu me senti tão bem, tão recompensado, com tanto amor, que a gente chega, sai flutuando. Saímos muito melhor do que entramos. Tanto fisicamente, como espiritualmente, como moralmente. E para concluirmos, meus irmãos, a beneficência é a expressão maior do amor ao próximo, o caminho seguro para a verdadeira felicidade, inspirados pelas orientações de Kardec, pelos ensinamentos de Jesus e pelo exemplo do bom samaritano. Nós somos convidados a agir de forma desinteressada, humilde e generosa, colocando em prática o que aprendemos na teoria. A gente escuta tanta palestra, a gente sabe tanta teoria, fazemos cursos dentro da casa espírita. Teoria nós temos muita, e a prática? Quando nós vamos começar a perseverar e fazermos essa prática que Jesus nos convida a todo momento. Que possamos, a cada dia, buscar oportunidades de servir, de amparar, de consolar e de compreender. Lembrando que todo gesto de bondade, por mais simples que seja, transforma o mundo ao nosso redor. Que a beneficência se torne não apenas um ideal, mas uma realidade viva nos nossos pensamentos, nos nossos atos e nas nossas ações. E que, inseridos pela luz da doutrina espírita, possamos ser instrumentos do bem, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Porque a partir do momento que nós conseguirmos praticar isso, nós vamos também modificar dentro de nós. Vamos fazer a nossa reforma íntima e vamos fazer a nossa regeneração. Da mesma forma que Paulo, no caminho de Damasco, conheceu Jesus naquele momento, que nós possamos também conhecer Jesus a cada momento da nossa existência, do nosso dia a dia, a cada minuto. Que a paz do nosso Mestre amado nos traga muita luz, muita perseverança, bondade e esperança nesses dias que estão por vir para todos nós.